Prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, ano de 2007. Documento público que estamos lendo dentro do contexto da consciência negra, contexto no qual estamos trabalhando escravidão, capoeira e história do Brasil, no arcabouço do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. E se vamos falar sobre capoeira, precisamos do apoio mais que fundamental da família CCAP Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco, administrado pelo meu amado amigo Mestre Trilha. Um abraço, meu amigo Mestre Trilha. Meu amado amigo Mestre Trilha, a ti um abraço. Evandro Rabelo chama a atenção para a inserção dos capoeiras nas forças oficiais de segurança. Isso poderia assumir um sentido inusitado e estratégico para garantir a continuidade da tradição capoeiragem. Registros jornalísticos demonstram a presença ativa de soldados fardados se exibindo publicamente nas rodas de capoeiragem. Esses capoeiras fardados, quando envolvidos em desordens urbanas, recusavam-se a aceitar ordens da autoridade da polícia provincial. Rabelo faz uma compilação de matérias do Diário de Pernambuco e do Jornal Pequeno em torno do Carnaval. Desenvolvimento da arte capoeira em Recife, que se desenvolve entrelaçadamente com o desenvolvimento do Carnaval. Em algumas dessas matérias, aparece a conhecida imagem do capoeira marginal e desordeiro envolvido em assassinatos e brigas como justificativas para medidas repressivas em nome da pacificação dos desfiles. Assim, em matéria de 1923, o Jornal Pequeno noticiava o aparecimento de um bloco carnavalesco que, supostamente, fazia renascer a personagem do capoeira como vândalo. Aos olhos do autor anônimo da matéria, essa categoria de bravos parecia ter sumido com a introdução da cavalaria da polícia no acompanhamento dos cordões, diz o jornal. A essas exibições públicas que, pela impropriedade nada tinham de carnaval, deu ao nosso povo a denominação de frevo. Sempre que esses cordões saíam à rua, precedidos de numerosa orquestra ou fanfarra, arrastavam um grande acompanhamento em que predominavam tipos afeitos a desordens, capoeiras profissionais, enfim, elementos da pior espécie. Por isso mesmo, registravam-se no mais aceso dos frevos cacetadas, facadas, bofetadas e até mortes. Quando as desordens não eram provocadas por velhas rixas de foliões, provocavam-nas os tipos de más condutas e de maus instintos. Daí a providência da polícia fazendo acompanhar os clubes nesses passeios por patrulhas de cavalaria. Ontem à noite, porém, surgiu na cidade inesperadamente uma troça de balbúrdia e confusão. Ontem à noite, porém, surgiu na cidade inesperadamente uma troça, um cordão, um bloco que tomou o nome pouco significativo de Braço é Braço. E depois de andar acima e abaixo, azucrinando os ouvidos e interrompendo a normalidade da vida citadina, lá pelos lados de São José, Valente Capoeira
recordando os velhos tempos, disparou para o ar a sua respeitável pistola. Foi o bastante para fechar o tempo. Para que os desordeiros de ofício não escapassem ao castigo, fez-se necessário que a cavalaria entrasse em cena e mostrasse que a divisa de tal clube não estava certa. Nem sempre braço é braço. Às vezes, braço é espada. E desça-lhe o cacete neste bloco de balbúrdia e de confusão. É a ação da patrulha da cavalaria da Polícia Provincial. Desenvolvimento da arte capoeiragem em Recife. Prosseguindo. Cidades da capoeira. Desenvolvimento da arte capoeiragem em Recife. Da capoeira pernambucana. A produção do estigma violento em torno da figura do capoeirista, atribuindo-lhe a responsabilidade pela desordem, é o tom geral dos artigos sobre o carnaval, que se referem à capoeira, compilados no livro de Rabelo. O dado da cavalaria, tema comum nas histórias de perseguição da polícia a capoeiristas, remete à observação de Gilberto Freire sobre a repressão às manifestações públicas de ex-escravos e da faixa mais pobre da população que abrigava a maioria dos capoeiras. Só brancos, soldados ou fidalgos, feudalmente a cavalo, faziam fugir moleques afoitos, capoeiras desembestados e capadócios atrevidos. Veio até quase nossos dias o prestígio do simples grito: lá vem a cavalaria! Isto é, a tropa vem aí a galope, para fazer dispersarem-se desordeiros ou insurretos a pé. E desça-lhe o cacete nesta balbúrdia. E o pau cantava. A Polícia Provincial. A produção do estigma violento em torno da figura do capoeirista, atribuindo-lhe a responsabilidade pela desordem, é o tom geral dos artigos sobre o carnaval, que se referem à capoeira, compilados no livro de Rabelo. O dado da cavalaria, tema comum nas histórias de perseguição da polícia a capoeiristas, remete à observação de Gilberto Freire sobre a repressão às manifestações públicas de ex-escravos e da faixa mais pobre da população que abrigava a maioria dos capoeiras. Só brancos, soldados ou fidalgos feudalmente a cavalo faziam fugir moleques afoitos, capoeiras desembestados e capadócios atrevidos. Veio até quase nossos dias o prestígio do simples grito: lá vem a cavalaria! Isto é, a tropa vem a galope fazer dispersarem-se desordeiros ou insurretos a pé. A existência desse mecanismo repressivo, defendido pelo artigo do jornal e confirmado por outros comentaristas em relação à capoeira, em geral, bem como nas histórias contadas pela própria comunidade de capoeiristas em torno da origem do toque de berimbau denominado cavalaria, revela mais uma vez que a história da capoeira do Recife possui traços muito semelhantes ao que já foi observado por diversos cronistas e pesquisadores nas outras duas cidades onde a capoeira constituiu as suas mais sólidas tradições: Rio de Janeiro e Salvador. É possível, nesse sentido,
imaginar a existência de registros mais detalhados correspondentes aos que já existem sobre as outras duas capitais. Há muitas informações por serem pesquisadas. As semelhanças apontadas com o percurso da capoeira no Rio de Janeiro sugerem que, em Recife, a memória sobre a capoeira se relaciona com a própria história de deportações e limpeza ocorridas nas cidades onde a presença negra se impôs antes e depois da abolição. No Recife, a estudiosa e capoeirista Mônica Carolina Beltrão registra entre os lugares frequentados por grupos de capoeiras as ruas do Imperador, do Rosário, das Trincheiras e do Pátio do Carmo, bem como os bairros de Santo Antônio, São José, Afogados, Torre e Madalena. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto. Mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Não se realizou um estudo sistemático que se detenha sobre as trajetórias da capoeira para além de sua presença inquestionável na história do frevo e do passo e de seu vínculo primordial com a ação de escravos e libertos nas antigas bandas de música. Essa lacuna não passou despercebida a Mônica Beltrão. Repetirei para melhorar a leitura deste parágrafo. Vamos lá. Antes de tudo, trata-se de um exercício para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Então, a repetição se faz mais do que necessária, mais do que fundamental. As semelhanças apontadas com o percurso da capoeira no Rio de Janeiro sugerem que, em Recife, a memória sobre a capoeira se relaciona com a própria história de deportações e limpezas ocorridas nas cidades onde a presença negra se impôs antes e depois da abolição. No Recife, a estudiosa e capoeirista Mônica Carolina Beltrão registra entre os lugares frequentados por grupos de capoeiras as ruas do Imperador, do Rosário, das Trincheiras e do Pátio do Carmo, bem como os bairros de Santo Antônio, São José, Afogados, Torre e Madalena. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto. Mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Não se realizou um estudo sistemático que se detenha sobre as trajetórias da capoeira, para além de sua presença inquestionável na história do frevo e do passo e de seu vínculo primordial com a ação de escravos e libertos nas antigas bandas de música. Essa lacuna não passou despercebida a Mônica Beltrão. Tendenciosamente, os capoeiras foram vinculados a tais agremiações, até porque, após a abolição da escravatura, os desfiles das bandas passaram a ser o principal atrativo cultural da cidade. Não obstante, eternizaram a relação entre tais bandas e os valentes, submergindo o registro de outras manifestações populares que contavam com a presença dos capoeiras, maiormente as que envolviam costumes afrodescendentes como o maracatu. Retornando ao conjunto de fontes jornalísticas apresentadas no livro de Rabelo,
confirma-se que a questão acima citada, levantada pela pesquisadora, é importante para a ampliação do universo da capoeira em Pernambuco. Temos, por exemplo, um indício da participação de capoeiras na brincadeira do Bumba Meu Boi, conforme um relato de 1897 do Jornal de Pernambuco. Em um Bumba Meu Boi, brinquedo, aliás, selvagem, que efetua-se todos os sábados e vésperas de dias santificados, houve anteontem pancadaria e a mocidade vadiou. Noves fora, um pobre diabo com 2 tremendas facadas. Quanto ao mais, tudo vai bem. Igualmente, nas rivalidades entre os maracatus Oriente Pequeno e Leão Coroado, Rabelo anota a frequência de brigas e hostilidades envolvendo grupos de valentes. Assim, para um levantamento da presença de capoeiristas em outras situações da vida urbana de Recife, seria preciso ampliar a busca da relação das forças repressivas com as demais práticas reunindo escravos, libertos e seus descendentes. Repetirei. Nas rivalidades entre os maracatus Oriente Pequeno e Leão Coroado, nas rivalidades entre os maracatus Oriente Pequeno e Leão Coroado, Rabelo anota a frequência de brigas e hostilidades envolvendo grupos de valentes capoeiras. Assim, para um levantamento da presença de capoeiristas em outras situações da vida urbana de Recife, seria preciso ampliar a busca da relação das forças repressivas com as demais práticas, reunindo escravos, libertos e seus descendentes. Além disso, o caráter de divertimento popular da capoeira como mais um brinquedo ou um folguedo, entre outros, que aqui se desenvolveram a partir de matrizes africanas, ainda não foi devidamente ressaltado ou mapeado nas fontes da época, cuja ênfase na relação dos valentes com a desordem pública nos blocos de música ainda é o principal, senão o único, sinal da presença da capoeira na historiografia sobre a cidade do Recife. E percebemos que no Recife a capoeiragem se desenvolve entrelaçada com o desenvolvimento do carnaval de rua. No Recife, falar sobre o desenvolvimento da capoeira é necessariamente falar sobre o desenvolvimento do carnaval de rua, das bandas de música. Então, a total associação entre a capoeira pernambucana e os festejos carnavalescos na cidade do Recife. É necessário buscar, por exemplo, a presença negra nas referências sobre as sedições e revoltas populares em Pernambuco durante o século XIX, a participação de escravos e libertos no ciclo de levantes liberais e a trajetória dos soldados capoeiras de Recife que retornaram da Guerra do Paraguai. Essas temáticas, envolvendo estratégias de luta e modos de resistência e negociação dos escravos e libertos, relacionam-se diretamente com a experiência dos capoeiras. Os arquivos da Justiça e da Polícia Pernambucana, além dos periódicos e crônicas, são os espaços onde se pode fazer esse levantamento imprescindível na busca de indícios dessa inserção dos capoeiristas de Recife em seu ambiente sociocultural.
Relerei o último parágrafo. É necessário buscar, por exemplo, a presença negra nas referências sobre as sedições e revoltas populares em Pernambuco durante o século XIX, a participação de escravos e libertos no ciclo de levantes liberais e a trajetória dos soldados capoeiras de Recife que retornaram da Guerra do Paraguai. Essas temáticas, envolvendo estratégias de luta e modos de resistência e negociação dos escravos e libertos, relacionam-se diretamente com a experiência dos capoeiras. Os arquivos da Justiça e da Polícia Pernambucana, além dos periódicos e crônicas jornalísticas, são os espaços onde se pode fazer esse levantamento imprescindível na busca de indícios dessa inserção dos capoeiristas de Recife em seu ambiente e contexto sociocultural. Contexto no qual a arte capoeiragem se desenvolve na cidade do Recife. Arte capoeiragem em Recife, capoeira pernambucana. E chegamos no tópico 1930-1940. Nasce uma nova tradição da capoeira. Nasce uma nova tradição da arte capoeiragem. Página 37 de 105 páginas do documento público Dossiê Capoeira. Inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Deus é maior. Um abraço, amado amigo mestre Trilha. Viva a família Secap Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco. Grata parceira do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus.